Boa noite. Alegria podermos estar reunidos mais uma vez. Estivemos aqui pela manhã e agora à noite para adorar o Senhor nosso Deus. Embora pareça muito de manhã e de noite, na verdade ainda é muito pouco diante do que o Senhor nosso Deus merece. Mas graças a Deus, porque temos liberdade e podemos estar hoje reunidos aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Temos estudado nos domingos à noite e sido desafiados pelo Senhor com a epístola de Paulo aos Romanos. Esta igreja que no primeiro século recebeu a carta deste missionário que estava desejoso de pregar o evangelho até os confins da terra. Ele queria pregar o evangelho lá na conhecida, hoje por nós, conhecida como Espanha. E era muito distante, era muito difícil. Então ele queria que a igreja de Roma o ajudasse. Ele não conhecia a igreja de Roma pessoalmente, nem a igreja de Roma o conhecia pessoalmente. Então Paulo escreveu essa epístola para estreitar os laços. E nessa carta o apóstolo fala da doutrina de Cristo, o que é realmente o evangelho que nós devemos pregar e conhecer muito bem. Quanto mais estudamos essa carta, mais percebemos o amor de Deus por nós, ao enviar Jesus para morrer numa cruz pelos nossos pecados. E o nosso desejo é que todos nós, como crentes em Cristo, sejamos desafiados pela palavra de Deus a estarmos mais ativos na obra do Senhor, mais engajados, não porque alguém nos pressiona, mas porque o Espírito de Deus fala a nós e através da palavra nos mostra o quanto precisamos estar mais perto do Senhor. Por quê? Por tudo o que o Senhor fez, faz e ainda fará por nós. Por isso hoje nós já vamos entrar no capítulo 2 da epístola de Paulo aos Romanos. Olha como é ligeiro, né? O capítulo 2 da epístola de Paulo aos Romanos ainda não é um capítulo que fala das bênçãos da salvação. O apóstolo aqui ainda está descrevendo o homem sem Cristo. Então lembra que nós estudamos do capítulo 1, do verso 1 até o verso 17, Paulo falando do evangelho, a introdução da epístola, e ele como devedor do evangelho a todos. Do verso 18, capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 21, Paulo vai falar quem somos nós, seres humanos, sem Cristo. E é importante entender bem esta revelação do Senhor através de Paulo, porque nós não achamos que somos assim. Nós sempre achamos que somos melhores do que o que nós somos. Mas quando lemos a Escritura e confrontamos com o que nós somos, então nós percebemos que realmente somos muito pecadores e a graça do Senhor chegou até nós, mudou o nosso jeito de ver o mundo, o jeito de nos avaliarmos, de nos enxergarmos e o jeito de amar a Deus. A graça do Senhor nos transformou, como cantamos agora, e essa transformação, ela não é uma transformação cognitiva, no sentido de que eu vou estudar a Bíblia agora e vou ser transformado. Não é só assim. Essa transformação que Deus operou em nós, na conversão, significa que Deus agiu em nós sobrenaturalmente e abriu os nossos olhos para o nosso tão grande pecado. Isso é um privilégio. Obviamente que o Senhor, ao nos escolher para servi-lo, não o fez porque tínhamos algo de bom em nós. Ele fez porque Ele é maravilhoso, amoroso, extremamente bondoso. E o nosso Deus é tão bom que Ele não nos cobra. Ele simplesmente nos deu tamanha graça, tantas bênçãos, e só espera que nós o adoremos o máximo que pudermos. Hoje, no capítulo 2, vamos tentar observar dos versos 1 ao verso 16, mas antes de ler, é importante destacar algo que é muito mencionado nesses versículos, antes mesmo de ler, para que quando você estiver lendo, você perceba isso. É muito comum nós observarmos o pecado das pessoas, e é difícil nós observarmos o nosso próprio pecado. É possível que você, Deus queira que não, mas que você ou eu tenhamos chegado num estado
de que achamos que pecamos quase nada. Mas na verdade, ou nem pecamos. Algumas igrejas defendem esse aspecto que você pode chegar a um nível de santidade tal que você não peca mais. Isso não existe, já dizendo de antemão. Essas igrejas estão erradas, todos pecamos. A questão é que o nosso pecado é tão profundo que nós, às vezes, muitas vezes, nos avaliamos só na superfície e não enxergamos o tamanho do nosso pecado, que é muito mais profundo do que nós imaginamos. Ao ler a Escritura, a palavra de Deus vai desvelando quem nós somos, vai abrindo as camadas que nós construímos ao longo da vida para não ver o nosso pecado. Nós fazemos isso, construímos camadas, né? E o pecado fica lá dentro e nós não queremos enxergar, até tentamos fugir, mas em muitos momentos pecamos. E nós temos que nos enxergar como somos, nós temos que enfrentar o nosso pecado. Por isso, não se importe tanto com o pecado dos outros, nós devemos nos importar mais com os nossos pecados. Nesse texto, Paulo já está começando a confrontar um problema que existia na igreja de Roma. Judeus que se achavam mais santos, judeus convertidos, né? Que se achavam mais santos do que os gentios, criticavam e julgavam os pecados dos gentios e condenavam os gentios, pensando até nos gentios aqui não é judeu, e esses gentios gregos e romanos, lá na igreja de Roma, convertidos. E ele começa a tratar deste assunto aqui. Lá no capítulo 14 e 15 da Epístola de Paulo aos Romanos, é onde o apóstolo realmente vai esmiuçar esse problema entre irmãos. Irmãos, um grupo que se achava mais santo do que outro grupo. Isso sempre foi um problema na história da igreja. Sempre existiram crentes que se acharam mais santos do que outros crentes. E, óbvio, existiram crentes que eram libertinos, a gente nem sabe se eram crentes. Então, é difícil tratar isso realmente, mas uma baliza importante aqui é: não condene, né, o seu irmão. Por quê? Porque nós não somos juízes, não é verdade? Nós somos tão servos quanto os nossos irmãos e tão pecadores quanto. A permissão que Deus nos dá é para aconselhar. A exortação, que é uma palavra pesada, significa aconselhamento. Nunca posso chegar a um irmão ou até a um pecador sem Cristo sem esse entendimento amoroso de que eu não sou juiz. Embora conheça a verdade, esteja ligado ao Senhor, eu não sou juiz da vida de ninguém. Não estou aqui, e creio que nenhum de nós, para julgar a vida de ninguém. O justo juiz há de julgar no tempo certo, porque dele vem a verdade. E nós estamos aqui como cidadãos do reino de Deus, filhos de Deus, para proclamar as boas novas de salvação. Então, Paulo vai tratar exatamente disso. Por isso, a ideia desse texto é que Deus julga nossas obras e nos salva pelas obras de Cristo. Deus julga as nossas obras, só Ele que vai julgar, e é Deus que nos salva pelas obras do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler de uma só vez, do verso 1 ao 16, depois vamos observando as verdades maravilhosas desse texto. Olhe Romanos 1, verso 2. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna
aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. É um texto longo, mas ele todo tem uma ideia coesa aqui. Observe os detalhes onde falamos de gregos e judeus. A ideia é que existe esse problema na igreja de Roma, como também na de Corinto, onde nós temos aqueles mais ligados à lei de Moisés, que acham que por terem essa descendência são mais santos ou crentes genuínos do que outros que não tiveram essa descendência, no caso, gregos e romanos. Por isso, nesse texto, nós vamos observar 3 ensinos sobre as nossas obras e sobre como nós fomos salvos pelas obras de Cristo. Muito importante entender o papel das obras dos seres humanos, né, no processo de salvação, e que só existe salvação através das obras do Senhor Jesus Cristo. Esse texto é muito importante para nos ajudar a compreender por que somos salvos, mesmo sendo tão pecadores. Por que eu posso ter certeza de que ao morrer hoje, agora, eu estarei no céu com Deus? Por quê? Numa mente que não conhece esses textos, isso é meio agressivo, porque parece que nós estamos dizendo que somos bons demais, realizamos obras boas demais e somos seres humanos melhores do que os outros. Não é verdade, porque se fosse, a glória era toda nossa, mas a glória é de Deus. Então, se somos salvos e hoje temos certeza de que se morrermos hoje, estaremos no reino de Deus celestial com o Pai, é porque a glória é toda de Deus e o Senhor nos salvou através das obras de Jesus Cristo. O primeiro ensino que nós vamos observar hoje é que o homem que julga o outro, ele está se condenando. E é típico do que estava acontecendo aqui entre os judeus. E a ideia, o que o apóstolo está querendo mostrar é que judeus e gentios, gregos ou romanos, todos estão no mesmo pacote de condenação. Não existe ser humano que é melhor do que o outro, né? Que faz coisas boas mais do que o outro e que por isso vai chegar mais perto de Deus. Esse tipo de religião é uma religião do mérito. E a religião do mérito não está no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse tipo de religião do mérito é o que nós entendemos como catolicismo romano. É o catolicismo romano, é meritocrático. Por obras você chega a Deus. Mas o evangelho, e olha, é interessante o final, no verso 16, de conformidade com o meu evangelho. Então o evangelho de Deus, ele é explicado aqui de uma maneira muito clara e direta. E o primeiro ensino, para nos ajudar a compreender essas verdades, é que o homem que julga o outro está se condenando. Por quê? Porque no momento que ele está olhando os pecados dos outros, julgando e condenando o pecado dos outros, ele deixou de olhar o seu próprio pecado. Irmãos, a tarefa de olhar o nosso próprio pecado é por demais difícil. Não temos tempo para olhar a vida das pessoas. Entende?
Preocupe-se, foque em olhar nos seus pecados contra o Senhor nosso Deus e arrependa-se diariamente. Devemos nos arrepender diariamente, confessar esses pecados e buscar ao Senhor. É certo que o texto ainda está falando de um homem sem Cristo. Observe então Romanos 2, verso 1 novamente. Aqui Romanos 2 diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Ao julgar a vida de uma pessoa, eu estou me colocando como o quê? Juiz? Eu não sou juiz, nenhum de nós é juiz, só Deus é o juiz verdadeiro. Então temos que ter muito cuidado para não cruzar esta linha, porque senão nós pecamos, porque achamos que somos menos pecadores do que outras pessoas. O judeu, ele tinha muito isso na mente, principalmente no período intertestamentário. Os judeus cultivaram esta ideia de que eles eram a nação escolhida, e eram, no sentido de que Deus os escolheu na antiguidade, desde Abraão, Isaque, Jacó, José e as tribos, os patriarcas ali nas 12 tribos, para proclamar salvação no mundo antigo. Deus escolheu Israel para isso. Mas não significa que todo judeu que nascia já era salvo. Ele tinha que ter a mesma fé de Abraão para ser salvo. Não era genético. Isso é muito importante. Às vezes a gente lê a Bíblia e acha que é. Não era. O judeu israelita tinha que se converter desde a antiguidade, como Abraão se converteu também. Mas observe aqui, para mostrar essas verdades, João capítulo 8, verso 33, o Evangelho de João, diz assim: responderam-lhe, João 8, 33, responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Isso aqui é um dos capítulos mais tensos, é João 8, entre Jesus e os judeus. E aqui de cara quem falou isso mentiu, porque ele disse, jamais fomos escravos de alguém? Foram dos egípcios, foram dos babilônicos, mas o orgulho nacional era tão grande que eles não admitiam. Aqui o judeu que falou, ou os judeus que falaram nesse momento, eles fizeram um apagamento da história, né, que é típico de alguns povos quando não querem mostrar suas vergonhas, né, suas derrotas, apagam a história. E aqui eles nunca foram escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Jesus estava falando de quê? Liberdade do pecado, como cantamos aqui, né? Ele nos libertou do quê? Do pecado que nos destrói. Verso 34. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, a tônica desse texto para nós hoje é o judeu dizer, somos descendência de Abraão, não somos escravos de ninguém, somos descendência de Abraão. Eles se achavam muito importantes pela raça deles. Isso era um problema. Alguns judeus, mesmo após a conversão, eles se achavam mais santificados, porque, e dá para entender, não estou justificando, mas dá para entender. Eles eram o povo de Deus na velha aliança, deles veio a palavra de Deus, da velha aliança, o Antigo Testamento, que era a base da palavra de Deus para a igreja na nova aliança, deles vieram os patriarcas. Então muitas bênçãos vieram do povo judeu, isso é inegável. O Messias é judeu, Salvador. Os apóstolos judeus também. Então a primeira igreja em Jerusalém. Então eles tinham aquele orgulho, né, natural, porque receberam muitas bênçãos. Então, e à semelhança dos nossos irmãos antepassados aqui judeus, nós temos que ter cuidado, porque às vezes nós, por sermos crentes, por andarmos ou tentarmos andar na regra, é o que nós chamamos de ortodoxia, né? Ou ortopraxia para alguns, é você estar na regra, você está na linha. Nós procuramos viver na linha com a palavra, embora sejamos pecadores, mas temos que ter cuidado para não cair no erro de que nós somos perfeitos, impecáveis, menos pecadores.
Ainda temos um coração cheio, propenso, pelo menos, ao pecado, e não descanse. Olha o que Jesus falou para os apóstolos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Você pode ser um crente muito fiel, se deslizar, deixar de vigiar e orar um pouquinho, é a brecha para que o maligno entre. Aí lembre daquele texto de Ezequiel, quando Deus pergunta: quem ficará na brecha? Ou seja, quem orará pelo povo, para que o povo não se perca? Ninguém foi encontrado. Então, irmãos, temos que ter cuidado para não abrir brechas para o maligno. Então, quando nos orgulhamos, até quando nos orgulhamos da nossa fé, nós podemos abrir brechas para situações terríveis na nossa vida. Temos que fazer como observamos hoje de manhã. Como Jesus Cristo, que lavou os pés dos apóstolos, temos que ser crentes, gratos a Deus por tão grande salvação, humildes, porque reconhecemos que não merecemos esta salvação e ela chegou a nós. Então é um motivo de muita alegria, sim, satisfação, porque é a coisa mais importante da nossa vida, Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo entender que nos foi dado como um presente, não conquistamos, não somos bons em essência. Deus colocou da bondade dele em nós. E isso nós devemos lembrar constantemente. Paulo estava tentando mostrar que todos são pecadores, inclusive judeus e gregos, romanos, todos ali. E ao pregar essa verdade, do evangelho, o apóstolo ele sofria muita oposição, porque existiam dificuldades entre judeus e gentios. Lá em Atos 21, nós observamos isso. Atos 21 diz: e foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. E na verdade Paulo nunca ensinou isso, O que é que Paulo ensinou? Que a circuncisão não gera salvação. Que você guardar a lei de Moisés não salva ninguém. Era o que Paulo... E o que é que salva? É Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Era isso que Paulo pregava, o genuíno evangelho. Mas no meio dos judeus, e nesse capítulo 21 e 22, Paulo é muito perseguido, preso. Por quê? Porque ele era acusado exatamente disso. De desfazer da lei de Moisés, de falar mal dessa questão da circuncisão. Isso para o judeu era algo ofensivo, era terrível, porque a circuncisão era a marca da aliança, como foi dada a Abraão lá em Gênesis 17. Olha ainda Atos 21:28, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Paulo não fez isso, certo? Paulo não fez isso. Mas na cabeça dos judeus, ele era assim. E alguém gritou: israelita, socorro! Ou seja, indignado, um judeu indignado ao ver o apóstolo Paulo ali. Por quê? Olha a concepção do judeu. Ele ensina todos a serem contra o povo. Quem era o povo? Essa ideia, o povo, significa que era o povo dos povos, era o povo mais importante do mundo. Era a perspectiva dos judeus, de muitos, dos judeus do primeiro século. Eles se sentiam melhores do que os outros povos, e a gente entende por quê, mas está errado. Porque dos judeus vieram as promessas, mais uma vez, repetindo, veio Abraão, Isaque, Jacó, José, a revelação do Antigo Testamento, a velha aliança, ou seja, o Messias, os apóstolos, a primeira igreja do mundo, tudo isso veio dos judeus, e somos gratos a Deus por isso, mas eles não deveriam se intitular o povo. E diz que Paulo pregava contra a lei. Paulo não pregava contra a lei, Paulo pregava o que Jesus pregou, que a lei de Moisés nos seus preceitos, ela foi cumprida em Cristo. Não precisamos mais cumprir os 613 preceitos da lei de Moisés. O que nós precisamos cumprir são os princípios desta lei que estão no Novo Testamento. Isso nós devemos cumprir.
E então diz que ele também pregava contra este lugar, no caso, Jerusalém, o que Paulo também não fez. Então Paulo estava numa situação muito difícil, pregando a palavra de Deus e sendo perseguido por isso, pelos seus próprios compatriotas, alguns até convertidos, mas que não aceitavam estas verdades. Atos 23, verso 3. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Então, esse era o clima entre os judeus e a igreja. No livro do Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo chama, não todos, mas estes judeus que estão contra o evangelho, de sinagoga de Satanás. Entende? Não eram todos, óbvio, haviam judeus convertidos que compreendiam as verdades, mas estes perseguiam porque entendiam que Paulo estava destruindo a fé deles. O que, na verdade, Paulo estava fazendo era pregando o verdadeiro evangelho, a sequência da aliança. A velha aliança, ela não era mais necessária, agora uma nova aliança em Cristo. Por conta disso, Paulo escreve Romanos 2, verso 1. Portanto, volte para Romanos, capítulo 2, verso 1. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Então, não estamos para julgar os outros. Entenda, nós podemos aconselhar, devemos pregar o evangelho para aqueles que não têm Cristo, mas não como juízes, pessoas perfeitas e sem pecado, que estão num patamar extremamente elevado. Nós estamos numa situação muito boa e confortável, graças a Deus, porque somos salvos em Cristo, temos a certeza da salvação e temos ricas bênçãos do Senhor, mas ainda somos pecadores. E ainda no verso 1, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Ao julgar alguém, eu estou me condenando. Julgar é condenar as pessoas pelo seu pecado. Então, quando eu condeno alguém, estou julgando alguém, eu me condeno, porque eu estou me colocando numa posição que não é minha. Eu não sou juiz, não tenho essa prerrogativa. E diz no final do verso 1, pois praticas as próprias coisas que condenas. O quê? Que eu condenei naquele irmão e eu pratico? O pecado. Talvez não seja o mesmo pecado que eu condenei naquela pessoa, mas eu tenho outro pecado. Você tem algum pecado. Você peca em algum momento do seu dia. Então, como você vai falar para um pecador e condená-lo, se você comete o mesmo pecado ou outro pecado, mas é pecado, de todo jeito? Por que Paulo está dizendo isso? Para nós compreendermos como nós devemos chegar diante de um pecador. Nós não chegamos diante de um pecador para pregar o evangelho como os donos da verdade, como pessoas sem pecado, embora tenhamos uma vida extremamente abençoada. Nós chegamos diante de um pecador perdido com simplicidade, humildade e entendendo que outrora eu estava na posição dele, perdido e condenado ao inferno, e hoje não estou porque Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Então eu tenho que me achegar a esta pessoa para proclamar o evangelho, não como juiz, mas com esta aproximação, com esta procurando me identificar. Eu sou tão pecador como ele. A diferença é que Cristo me salvou e esse ainda está perdido, mas o potencial do pecado está no meu coração. Então, todos nós temos histórias de homens abençoados por Deus que por não vigiarem e orarem, se perderam no meio do caminho. Não pense que porque hoje estamos firmes, isso não pode acontecer conosco. Por sinal, confesso, é um dos grandes medos, né, que eu tenho, é um dia, né, Deus me livre mesmo, eu voltar a uma vida de pecado. É uma coisa que realmente é melhor o Senhor me levar do que voltar para uma vida de pecado nesse mundo, né? Porque não tem sentido, é completa loucura, destruição e infelicidade. Olha então Romanos 2, verso 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Ou seja,
Deus vai julgar e condenar o pecador. A ira de Deus, como nós lemos outrora, trata disso. Olha o verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. É Deus quem vai julgar, é Deus quem vai condenar, não sou eu, não é você. Então, o juízo de Deus é segundo a verdade, porque Deus é a verdade. Só Deus consegue avaliar os corações. Eu não consigo, você não consegue. Então, nós não temos que avaliar o coração de ninguém. Nós temos que proclamar o Evangelho e esperar a obra de Deus, o milagre de Deus, para converter o perdido. E aqueles que professam Jesus como Senhor e Salvador, nós dizemos: venha se batizar, participe da igreja, porque você foi renovado para o arrependimento. Verso 3, Romanos 2, 3. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? E aqui ele está pensando muito provavelmente no judeu. Você que condena o gentio, porque o judeu achava que já era salvo, porque era descendência de Abraão, ele achava que aquela religião dele chamada judaísmo o levava à salvação, porque eles não aceitavam Jesus como Senhor e Salvador. Pensa que é o judeu sem Cristo. Então, mas eles se achavam salvos. Isso lhe lembra algo? Algumas pessoas acham que pelas obras chegarão até Deus. Um Deus diferente do Deus verdadeiro, Deus da Bíblia, mas alguns acham que conseguirão. Estão achando que esse caminho das obras vai levá-los lá. Os judeus achavam isso. Sou descendência de Abraão, guardo a lei de Moisés, sou circuncidado, logo estou garantido. Aí eles julgavam os gregos e romanos. Eles não procuravam realmente falar do evangelho para eles, até porque eles nem criam em Cristo. E então, Paulo diz: pensas que te livrarás do juízo de Deus? Não te livrarás. E Paulo vai explicar no restante dos versículos. Por que eles não vão se livrar? Porque Deus vai julgar todos os homens segundo as suas obras. Esse é o padrão de juízo de Deus. Deus vai analisar as obras de todos. E alguns ficam pensando, será que as obras, nossas obras, vão aparecer no dia do julgamento, Olha, verso 16, dando aqui um pulo, Romanos 2,16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens. Então, todos os segredos serão julgados. Que segredos são esses? São aqueles pecados mais íntimos, que às vezes o homem não tem nem coragem de falar para ninguém, está lá só na sua mente e coração. Isso vai ser julgado, tudo vai ser julgado. Então, quem se fia nas suas obras será julgado e condenado por suas obras. Olhe Mateus capítulo 23, verso 24. O homem natural, se condena quando ele julga as pessoas, sem observar o seu próprio pecado. E nós crentes podemos cair nesse risco, quando nós olhamos os pecados dos outros e não olhamos o nosso próprio pecado. Por que você vai olhar o pecado do outro? Você vai julgar, condenar, o que você vai fazer com o outro? Não tem sentido, a não ser que você viu o irmão numa situação ruim de pecado, você o amou e decidiu: vou ajudar o meu irmão, eu vou lá ajudá-lo a se livrar daquele pecado. Aí sim, é o aconselhamento, a exortação amorosa. É diferente quando você vai lá julgar, e mostrar o quanto aquela pessoa está numa situação complicada, só que você não oferece o alívio e o conforto em Cristo. Olha Mateus 23, 24. Jesus condenando os fariseus: guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Então vamos limpar o nosso interior. Temos que nos preocupar, nós crentes, com o nosso próprio pecado. Já é muito.
confessar o nosso pecado, reconhecê-lo diante de Deus, suplicar o seu perdão e buscar nos santificar para a glória do Senhor. Paulo, ele acabou, nos versos anteriores, de descrever o homem natural. O homem natural é o homem sem Cristo, já nasce sem Cristo. Falou da incredulidade, dos versos 18 até o final do capítulo 1, falou da incredulidade, falou da idolatria, falou da ira de Deus contra o pecado do homem. Tudo isso o apóstolo falou, né? E mostrou esse homem sem Cristo. Mas agora o Senhor nos ensina, através do apóstolo, que não somos os que condenam, não somos os que julgam, não é nossa função julgar os pecados dos outros, mas somos os que amam os pecadores. Percebe a diferença? Então, são pecadores, estão perdidos, Deus entregou esses pecadores a uma disposição mental reprovável, a imundícia do seu pecado, a ira de Deus está contra esse pecador. Mas o que é que Deus quer de nós? Quando você lê esse texto, do 18 até o 32, do capítulo 1, você fica com nojo do pecador. Quando chega no capítulo 2, aí Paulo quebra isso, quando ele diz, mas não julgue ele, porque você não é o juiz, você tem que amá-lo, levar o evangelho para este pecador perdido. Devemos olhar para a nossa vida, confessar os nossos pecados, e quando olharmos para os outros, devemos olhar com amor, com misericórdia, principalmente aqueles que não têm Cristo como Senhor e Salvador, para falar do Senhor Jesus Cristo para eles, entendendo que eles já vivem debaixo da ira de Deus. Isso já é muito pesado, não reconhecem. Os pecadores sem Cristo não reconhecem, mas é muito pesado. Quem já leu aquele livro, O Peregrino, percebe quando o peregrino ele crê, cai aquele peso das costas do peregrino, ele consegue até andar melhor, ele se sente melhor, ele se sente vivo. Então é uma ilustração muito propícia para isso que nós estamos falando. Quando cremos em Jesus, o peso do pecado cai, e todo dia nós confessamos o nosso pecado, todo dia podemos viver nesta leveza de vida, graças ao Senhor Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados. Quem não tem Cristo, está carregando anos, décadas de pecado. Como essa pessoa não se deprime? Como essa pessoa pode ser feliz? Como ela vive carregando o peso do pecado, da ira de Deus sobre ela? Não vive, né? Ela está morta nos seus delitos e pecados. E se não ouvir do evangelho, será condenada. Esta é a primeira verdade. O homem que julga o outro, ele se condena. Não vamos julgar os outros, vamos amar os pecadores e proclamar o evangelho para eles, e observar o nosso pecado e confessar diante de Deus. Segunda verdade é que o homem será julgado mediante suas obras, boas ou más. A gente colocou boas ou más por quê? E o homem tem obras boas, né? Mas o homem será julgado por suas obras, boas ou más. Olha o verso 4, Romanos 2, 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Olha, perceba, às vezes nós desprezamos a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus. Numa mente humana, normalmente, nós temos muito pouca misericórdia. Por nós, Deus já tinha matado alguns, né, e condenado outros, porque é o jeito humano, mau de pensar. Irmãos, a paciência de Deus, a bondade de Deus, ela é tão enorme, que para nós parece uma ingenuidade, que para nós parece algo até errado, mas não é. É a misericórdia de Deus que é enorme, mas chega um momento que Deus julga. Não pense que o Senhor não controla todas as coisas, Ele é soberano e todo-poderoso. Deus sabe o tempo certo de tudo, mas Ele dá muito prazo para que as pessoas se arrependam. Ele dá muita oportunidade. Graças a Deus eu me converti com 11 anos de idade, né? Outros se converteram já com 20, 30, 40, cada um teve um momento aí que Deus lhe chamou das trevas do pecado. Deus sabe o tempo certo, e Deus teve paciência para que cada um fosse convertido no tempo certo,
para servir a Deus no momento certo, no período correto. Então aproveite a sua peregrinação aqui na terra para servir a Deus com tudo que você é. Não ignoremos a bondade de Deus. E uma outra parte do versículo 4, é que te conduz ao arrependimento. Um dos elementos essenciais para a conversão, além da fé, é o arrependimento. O arrependimento. O que é o arrependimento? O arrependimento não é você simplesmente ficar triste, né? Uma pessoa que tem remorso pode ficar triste com o seu erro. Uma pessoa que não é crente pode ficar triste com o seu erro. Isso não é arrependimento. O arrependimento, como ensinado na Bíblia, ele é sobrenatural. Ele vem de Deus. E o arrependimento é uma prática, é algo factível, não é uma emoção, como é tipicamente definida na língua latina, nas línguas latinas. Arrependimento como emoção. Não. Arrependimento é uma atitude, é uma prática. E o que é o arrependimento? É quando nós mudamos de atitude, decidimos, não quero mais viver no pecado. Não quero mais pecar. Sei que vou por causa da natureza, mas eu não quero. E a minha luta é contra o pecado. Muito se falou na década de 80 e 90 sobre batalha espiritual. Anjos em cada cidade e tal, né? Demônios lutando a batalha espiritual. Bênção e maldição. Me lembro que tinham pastores naquela época que iam na casa dos irmãos para ver os objetos que tinham dentro da casa. Um quadro, um vaso. Tem que jogar esse quadro fora, é maldição, vai trazer maldição. Tinham pastores evangélicos que faziam isso naquela época, e livros escritos sobre isso, como você tirar a maldição, né, da sua casa. Tem nada a ver com a Bíblia isso, nada. Na verdade, a batalha espiritual é dentro de nós, é a grande batalha espiritual, até porque o maligno não nos toca, e ele só pode nos oprimir se Deus permitir. Então, na verdade, não é uma batalha, porque o Senhor, quando permite que Satanás, um dos demônios, nos oprima, é para a glória do nome dele e para o nosso fortalecimento, porque Deus jamais vai fazer mal para nós, jamais vai enviar uma provação que seja tamanha que não possamos suportar, entende? Então a batalha maior é aqui, na nossa mente, contra os nossos pecados. É Deus que dá o arrependimento, é sobrenatural. Quando você, naquele dia, quando você se converteu, se arrependeu dos seus pecados, creu, teve fé e orou para ser salvo pelo Senhor Jesus Cristo, naquele dia caiu essa bagagem de pecado de você, como lá no livro do Peregrino, de John Bunyan. Então, naquele dia, foi Deus que plantou este arrependimento no seu coração. Ele não veio de você, nem veio de mim, porque como vamos observar mais à frente, em Romanos 3,10, todo o nosso ser está corrompido pelo pecado. Não há uma célula do nosso corpo que não esteja manchada pelo pecado. E se hoje pensamos como Deus gosta, segundo a vontade de Deus, estamos aqui pela palavra, para a glória de Deus, não é porque somos bons. É porque Deus nos chamou das trevas do pecado, colocou em nós a divina semente, nos deu o Espírito Santo e nos fortalece diariamente. Jesus disse que todos os dias estarei convosco. Olha a promessa. Todo esse apoio de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é que nos mantém firmes, irmãos, contra o nosso próprio pecado. Não creia que você é forte demais. Não somos. Não acredite que pelas décadas de fé que você já tem, te faz um crente super. Não, todo dia nós temos que buscar o Senhor nosso Deus, em devoção, em humilhação, lendo a sua palavra e orando, todos os dias. Não esqueça do que o Senhor Jesus falou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Não tem outro método. O tempo de membresia na igreja não te confere mais santidade, certo? A gente deduz isso, mas não. O fato de eu ser pastor, me formei no seminário e tal, não me confere mais santidade. Se eu não fizer a tarefa de casa para honrar e glorificar o Senhor,
distância de Deus, pecado e desgraça. Deus é quem nos conduz ao arrependimento. Ele faz esse arrependimento brotar nos nossos corações na conversão. E Paulo está dizendo isso exatamente para que não julguemos o pecador. Por quê? Porque é Deus que vai converter, é Deus que vai dar o arrependimento. Você desconsidera a longanimidade e a bondade de Deus? Não desconsidere, vá lá, pregue. Se Deus quiser, Deus tira aquele homem, aquela mulher do mundo do pecado. Verso 5. Olha Romanos 2, verso 5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Novamente, fala sobre a ira de Deus. Veja que o homem será julgado mediante as obras. Então, o homem sem Cristo, ele acumula, por causa da dureza do seu coração, juízo para si, ira de Deus para si. E isso vai acontecer, vai ser desvelada essa ira no juízo, onde nós lemos lá sobre o grande trono branco, juízo daqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo. Verso 6. Que retribuirá cada um segundo o seu procedimento. Nesse juízo, que se revelará no futuro, Deus vai retribuir. E aqui retribuir quer dizer o quê? Deus vai vingar-se. Essa é a ideia. Deus vai se vingar dos pecados que os homens cometeram contra ele, Deus, que fez todas as coisas, criou todas as coisas, e esse juízo, essa retribuição, essa vingança, é segundo o procedimento de cada um. É o que nós chamamos de obras. Cada um será julgado pelas suas obras. Aqui o homem sem Cristo, ele será julgado pelo que ele faz. Retribuir é recompensar. E aqui a ideia do comportamento e das obras. Olha então o verso 7, Romanos 2, 7. A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. E a partir daqui, do verso 7 ao 10, o apóstolo Paulo ele vai falar o que é que cada um recebe. Se você tem boas obras, vida eterna. Se você tem obras más, ira de Deus. Dois caminhos. Jesus já falou sobre isso. Então, vida eterna para quem tem boas obras. E morte eterna, a ira de Deus para aqueles que têm obras más. Aí você pergunta, mas e a salvação é por obras? É o que nós vamos observar mais adiante. Mas já adiantando, é por obras. A salvação é por obras. Se eu conseguisse, em toda a minha vida, realizar obras tais de obediência a Deus, sem nunca falhar, eu seria salvo. Qual o problema? É que não conseguimos. Não é verdade? Se você desobedece um pouquinho da lei que seja, você é condenado em toda a lei de Deus. Esse é o problema. Não temos obras para sermos salvos. Então, o verso 7 e o verso 10 nos mostra que aquele que tem obras boas tem a vida eterna. Olha o verso 7. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Verso 10. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Aqui parece que o apóstolo está falando de uma salvação por obras. Calma, ele vai explicar lá na frente. Mas e aos desobedientes? A ira, a indignação de Deus. Olha o verso 8, Romanos 2, 8. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Verso 9. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Ou seja, não importa a sua raça, não importa o seu povo. Se fez boas obras, segundo a lei de Deus, será salvo. Se fez más obras, será condenado. A questão é, quem tem boas obras? Essa é a questão. Quem tem boas obras para apresentar diante de Deus? Esse é o grande problema. A resposta aqui é que todo ser humano é salvo por obras. Só que como nós não temos obras, veio Jesus
para oferecer as obras dele no nosso lugar. É o que em Romanos, aqui, vamos estudar isso mais à frente, chamamos de imputação. As obras de Cristo, a justiça de Cristo, Jesus, foi colocada na nossa conta. Então, quando Deus olha a nossa lista de pecados, Deus vai ver o quê? As obras de Jesus. Porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, foi castigado por Deus para termos vida eterna. Isso é o Evangelho. Olha Romanos 4, verso 3. Romanos 4, verso 3, usando o exemplo de Abraão. Romanos 4, 3. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Veja como Paulo vai argumentar sobre a justificação pela fé usando o exemplo de Abraão. Isso quer dizer o quê? Que desde Abraão, e na verdade desde antes de Abraão, já existia a justificação pela fé e a salvação em Cristo Jesus. Abraão não sabia que o nome do Salvador era Jesus e que ele receberia esse título de Cristo, que é o grego para Messias. Mas ele sabia, Abraão sabia que haveria de vir um descendente da mulher, como diz lá em Gênesis 3,15, e que este descendente esmagaria a cabeça da serpente, o diabo, o proponente do pecado, o que fez de tudo para que Adão e Eva cometessem os pecados que cometeram. Não estou dizendo que a culpa é só do maligno, estou dizendo que a culpa também é de Adão e Eva, mas que ao esmagar a cabeça da serpente, está sendo dito ali que este homem que vem de uma mulher, ele é Deus também, porque quem pode, destruir Satanás, senão Deus mesmo, e ele tem condição de nos trazer esta salvação. Pela fé, Abraão creu. Abraão tinha uma revelação sobre o Salvador, uma revelação muito pequena, muito pouquinha em relação à nossa. Nós temos tudo que é possível o homem saber sobre o Salvador, nós temos. Está revelado e está completo aqui na Bíblia Sagrada. Abraão tinha só um pouquinho. E Paulo cita o texto lá em Gênesis 15, verso 6, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Foi colocado como justiça na conta de Abraão. Por isso que Abraão foi salvo antes mesmo de Jesus morrer na cruz. Porque a fé de Abraão era uma fé no futuro. A nossa fé é uma fé no que já aconteceu e que Jesus vai completar a nossa salvação no sentido de ressurreição e vida eterna. Perceba então como a obra de Deus é maravilhosa, como esse plano não foi criado da noite para o dia, como não é algo só das igrejas batistas, mas é algo do Senhor, para toda a humanidade. Então, Abraão recebeu na conta dele, diante de Deus, a justiça de Jesus Cristo. Abraão foi salvo por isso, não porque ele tinha boas obras, porque nenhum de nós tem. Olha o verso 4. Ora, Romanos 4, 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Quem é o que trabalha? É o louco que está tentando se justificar diante de Deus com suas obras, com a sua religião, achando que a religião por si só, qualquer que seja, inclusive a evangélica, ou as obras que ele faz, cuidando dos carentes, ajudando as pessoas, vão fazer com que ele chegue mais perto de Deus e seja salvo. E não vai. Ao que trabalha aqui, não está falando do assalariado comum, está falando daquele que trabalha com as suas obras para ser salvo. O salário não é considerado como favor, é como dívida. Quem não tem Cristo tem uma dívida diante de Deus e está tentando pagar essa dívida através de religiosidade, outras coisas mais. E não vai conseguir nunca, porque não tem como pagar essa dívida, o homem pecador, sem Cristo. Não há possibilidade. Mas ao que não trabalha, ou seja, nós que não procuramos pagar essa dívida com nossas obras, porém crê naquele que justifica o ímpio, é pela fé, eu creio em Jesus que nos justifica, nos declara como justos diante de Deus, a sua fé lhe é atribuída como justiça.
As obras de Cristo são colocadas na nossa conta. Então, quando uma metáfora, uma ilustração, quando Deus vai olhar a sua ficha, todos os seus delitos e pecados, você que creu em Jesus, o que é que Deus vai olhar lá? A justiça de Jesus Cristo. Porque a justiça de Cristo foi colocada na sua conta. E o seu pecado, a sua desgraça de vida, foi jogado em Jesus lá naquele dia na cruz. Por isso nós somos salvos. Não porque somos bons, mas porque o justo morreu pelos injustos. Ainda em Romanos capítulo 4, verso 6. E é assim também que Davi declara: ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Veja, independente de obras, Deus atribui, Ele dá justiça. Mas Deus só faz isso porque Jesus morreu na cruz. Alguém tinha que pagar pelos pecados. Alguém tinha que ser condenado pelos pecados. Só Jesus poderia sofrer isso. Verso 7. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Esses são felizes. Todo crente, irmãos, já tem essa felicidade. Temos pecados perdoados. Se você pecou hoje, basta orar, seu pecado é perdoado. Você não carrega esse peso de pecado. Basta confessar. Às vezes somos tão pecadores que não acreditamos nisso. E quando cometemos pecados terríveis, confessamos, pedimos perdão, mas no fundo não cremos que Deus nos perdoa. Às vezes queremos até que Deus nos castigue por causa de certos pecados que cometemos. Isso é falta de fé, é não crer na provisão de Deus, que foi Jesus Cristo. Todo pecado é perdoado por conta do sangue do Senhor Jesus Cristo. Basta confessar. Irmãos, isso nos dá uma vida de paz, de tranquilidade. Podemos viver sem este peso dos pecados, uma vida tranquila, porque Jesus morreu na cruz por nós. E o verso 8, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Deus não vai colocar na nossa conta pecado nenhum, né? Porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. O homem será julgado mediante suas obras, boas ou más. Mas sabemos que ele não tem obras boas. Então este homem, ele poderia, se cumprisse toda a lei de Deus. Não consegue, é impossível. Por isso a salvação sim é por obras, não nossa, mas de Jesus Cristo, quando morreu na cruz pelos nossos pecados. Próximo domingo observaremos os outros versículos, mas isso nos mostra o quanto nosso Deus nos ama, o quanto o Senhor é maravilhoso para conosco, e que o nosso trabalho, adorando esse Deus, é olhar os nossos pecados. E os outros? Não chegue nos outros como juízes. Vamos chegar como misericordiosos, amorosos, proclamadores de tão grande salvação. Vamos orar, pedir as bênçãos do Senhor. Pai amado, só temos que te agradecer pelo teu tão grande amor, por ter enviado o Senhor Jesus Cristo para morrer numa cruz pelos nossos pecados. Sem ti, nada poderíamos fazer. Pai amado, obrigado, porque temos esta promessa da salvação, esta certeza de que temos a justiça do Senhor Jesus Cristo imputada em nós diante do Senhor. E podemos, ó Pai, viver esta vida de paz contigo, porque a tua ira não está sobre nós. Mas te peço também, Senhor, que o Senhor nos ajude a termos um sincero e honesto amor pelos perdidos, por aqueles que ainda não creram no Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a ter esse amor e a proclamar o teu evangelho da salvação para aqueles que estão perdidos nos seus pecados. E que o Senhor use a tua igreja, Pai amado, para a glória do teu nome. É o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. Agora você ter esse momento de oração silenciosa, você pode conversar mais com o Senhor, seu Deus, sobre tantas bênçãos que Ele nos tem dado. Deus abençoe a todos, uma boa noite e até breve.